Mano, vai começar o Brasileirão e o Cruzeiro entra entre os favoritos por tudo que tem feito nos últimos tempos. Como é que é começar o Brasileirão nessa condição e na condição de invicto, o único invicto entre os 20 clubes que vão disputar a competição? Bom, boa tarde. Sem dúvida, começar o Campeonato Brasileiro para a gente é gostoso, né? É o principal campeonato dentro do país. A única coisa de objetivo que tem aí é que nós vamos começar ele como invicto mesmo. Isso já está certo. Agora, a questão de favorito é estimativa. Estimativa pelo que as equipes fizeram até agora, né? Mas é difícil comparar um estadual com outro estadual. É difícil comparar até um grupo de Libertadores com outro grupo de Libertadores, que são de diferentes qualificações, né? Então, as primeiras rodadas do Brasileiro, a primeira parte é que vai dizer, que nem eu sempre falo, é que vai separar as turmas, né? Então, é importante começar bem para ir para a parte da frente, para a parte de cima da tabela. Nós sabemos que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito equilibrado, muito disputado, muito competitivo. Então, vamos ter que construir uma campanha, né? Sabendo que a primeira rodada vale exatamente o que vale a última rodada. Essa é a diferença dos pontos corridos para as outras competições que nós estamos jogando. Quando o torcedor que pega a tabela da primeira rodada, pelo menos na teoria, ele olha assim, opa, esse Flamengo e Cruzeiro aparentemente é o jogo mais interessante da rodada, por tudo que os times vêm fazendo, pelos investimentos que têm. E até pela rivalidade dos últimos anos, decidindo Copa do Brasil, vaga em Libertadores. O que você pode falar sobre esse confronto, assim, por toda a força que os dois times têm? Que eu preferia estrear em casa, né? Mas vamos estrear fora. É um jogo difícil mesmo, é um jogo grande pelo histórico, pela tradição. Mas se olhar na tabela do Brasileiro, nós teremos muitos jogos grandes como o jogo da nossa estreia, né? São muitas equipes tradicionais, muitos clubes tradicionais, muitos campeões, né? Então, é exatamente aí que reside a dificuldade do Campeonato Brasileiro, né? Você joga 2 rodadas, 3 abaixo do mau tempo, aí você fala assim, agora na quarta vamos dar uma respiradinha, não tem respiradinha, é um outro grande clube que você enfrenta. Então vamos, né, trabalhar bem essas últimas horas, nos preparar bem para fazer um grande jogo de estreia no sábado à noite. Mano, o ano passado a gente percebia na torcida e também no elenco que o Cruzeiro poderia ter feito um campeonato brasileiro melhor e ficar melhor ranqueado, posicionado. Teve Copa do Brasil junto. Esse ano a gente sabe que tem essa parada da Copa América, como foi a Copa do Mundo no ano passado. O time aprendeu com a situação do ano passado para ficar melhor ranqueado também no Brasileiro? Tá cheio de gente com essa mesma intenção aí de fazer melhor, né? A diferença não está na intenção. A diferença está em fazer melhor, ter capacidade para fazer melhor. Muitas vezes no ano passado nós tivemos que abrir mão praticamente de alguns jogos, porque tinha que ser assim. Estávamos jogando outros jogos decisivos de Libertadores, estávamos jogando jogos decisivos de Copa do Brasil, né? E o que a gente pensa que fez melhor para esse ano foi qualificar o nosso elenco a ponto de não precisar, né, abrir mão de determinados jogos em detrimento de outros, né? Ter um grupo, um elenco mais qualificado, jogadores que realmente possam entrar e render tão bem quanto os outros que estão saindo. Na verdade, isso não é um aprendizado, isso é uma montagem de trabalho. Isso é um trabalho a longo prazo que permitiu que o Cruzeiro se qualificasse mais, mantendo jogadores importantes e acrescentando novos jogadores a esse grupo, né? Então, é aí que nós esperamos estar melhor esse ano. Levando-se em consideração a viagem de volta da Venezuela, a proximidade do jogo e também dos outros jogos que teremos aí de Campeonato Brasileiro, no meio de semana, tem Libertadores. Como é que passa a configuração do time para esses jogos iniciais, pensando também nessa sequência? Nós estamos rodando alguns jogadores, algumas posições há bastante tempo, independentemente do jogo.
E é o que vai acontecer durante a temporada inteira. Tá? Então, é ir rodando 2, 3, 4 jogadores, a equipe não ter quedas de rendimento, né? É isso que nós vamos fazer. E já vai valer para a estreia também, né? A gente fez no jogo de ida agora do Lara, com alguns jogadores. Vamos continuar fazendo. Todas as rodadas teremos aí algumas alterações para a gente poder não poupar, colocar jogadores que estejam em melhor condição para render melhor. Ô, mano, até em cima do que você falou do ano passado, você acha que a campanha que o Cruzeiro fez na Copa Libertadores, pelo menos até a parada para a Copa América, nesses 9 jogos, isso pode ser, de certa forma, um facilitador? Porque no ano passado não tinha como escolher, deixar os planos para uma competição ou para outra, porque a situação estava perigosa na Libertadores. Essa é uma situação que largamos em vantagem na comparação do ano passado, né? Então vamos tentar tirar proveito disso, sim. Vivíamos uma pressão maior por classificação na Libertadores, hoje já temos classificação assegurada, já temos o primeiro lugar da chave assegurado. Provavelmente aí vamos estar, né, entre as melhores campanhas de todos, se confirmarmos o jogo com o Emelec na nossa casa. Então, isso dá, além da confiança, uma tranquilidade para você conduzir bem as situações de início de Campeonato Brasileiro. Assim. Mano, será o seu 11º Campeonato Brasileiro. É o melhor momento que você entra para disputar um Campeonato Brasileiro? Aí eu falo, do teu momento, do momento da equipe do Cruzeiro. Vamos ver, né? Vamos largar a carreira, que nem fala lá no interior, né? Todas as vezes que vai iniciar um Campeonato Brasileiro, vocês, na avaliação de vocês, elegem alguns times, assim, esses são mais favoritos, esses vão largar bem, mas quando começa o campeonato, nem sempre essas condições elas se confirmam. Por quê? Porque vão aparecer outras realidades agora de disputa. Alguns times que foram bem no estadual não vão conseguir repetir isso, porque o jogo é diferente. Não é um jogo tão reativo, às vezes, como é a palavra que todo mundo gosta de usar. Às vezes você tem que propor mais, ou às vezes não precisa propor tanto, porque os outros também propõem, são jogos grandes, times grandes contra time grande. Então já muda um pouco a realidade do jogo, e às vezes um time que vem se comportando de uma forma não consegue repetir. E outros que não vinham tão bem se encaixam melhor para esse tipo de disputa. Vamos ver. Estamos vivendo um bom momento, mas sempre o futebol, o momento bom e o momento não tão bom é dividido por uma linhazinha bem fininha e a gente não pode descuidar nunca. Mas estamos bem, estamos confiantes, vamos iniciar bem, se Deus quiser. Mano, boa tarde, estamos ao vivo. Podemos agora? Tranquilo, vamos lá. O campeonato que eu alonguei as minhas eu vi. Você deu uma colaborada boa, super agradece. A Nação Azul também. Mano, o Campeonato Brasileiro ele é tão importante que a prova está aí. O treinador do Cruzeiro, firme e forte, numa coletiva, numa sexta-feira, às vésperas de uma estreia. O que você está esperando aí do seu elenco, do time? O Cruzeiro entra com aquele rótulo também de um sério candidato, um dos sérios candidatos aí ao título? Eu nunca tive dificuldade para conviver com as avaliações assim, externas. Eu acho que a gente internamente tem que saber separar uma coisa da outra coisa, saber que o fato de você ser apontado tem muito mais a ver com o que você fez até agora do que com o que você vai fazer. O que você vai fazer precisa construir, precisa trabalhar, precisa se dedicar para fazer também no Campeonato Brasileiro aquilo que a gente vem fazendo até aqui, que fez no estadual e que vem fazendo na Libertadores. Mas é uma competição dura, uma competição diferente e vamos tentar iniciar bem, que eu acho importante iniciar bem. Falando em iniciar bem, você tem mostrado aí, aliás, os resultados comprovam isso, o excelente elenco que tem o Cruzeiro. Você falou que não tem só disputa na lateral, né? Existem outras disputas. O pensamento é esse, até o próximo jogo da Libertadores, onde o Cruzeiro já consumou a sua classificação, a primeira colocação, começar com aquilo que você tem de melhor e mais, essa questão de invencibilidade. Isso faz motivar mais o Cruzeiro ou o adversário que quer dar uma carimbada? Os dois, né?
Se eu enfrentasse um adversário que ainda não havia perdido na temporada, eu ia usar isso com os meus jogadores, certamente, né? Porque isso motiva, isso mexe com os brios. Mas também motiva a gente, né? Porque é a confirmação de um bom início de temporada, de um trabalho que já está sólido. Né? Se ainda não perdemos, é porque estamos tendo méritos, né? Para não deixar nenhum adversário nos bater. E é esse mérito que você tem que continuar repetindo, né? Não se acomodar, e o nosso time não é um time acomodado, o nosso grupo também não, por isso a disputa interna, são várias disputas, não tenha dúvida, e era isso mesmo que a gente queria quando eu trouxe mais jogadores qualificados para se juntar aos que nós já temos, e eles é que estão entendendo isso bem. Eu acho que essa é a melhora do futebol brasileiro, os jogadores começaram a entender que para você ter uma temporada vencedora, você tem que ter um grupo vencedor qualificado. E grupo não joga toda hora todo mundo, né? Jogam 11 dessa vez, outros esperam, jogam na outra vez, entra e sai alguns. Então, eles estão bem conscientes disso, da necessidade de nós termos essa disputa interna, porque isso eleva o nível do time que entra em campo a cada jogo. Manu, o Campeonato Brasileiro vai começar amanhã e já tem uma mudança, que é a questão da arbitragem. Antes era sorteio, agora será indicado. Eu gostaria de saber da sua análise quais os pontos positivos e quais os pontos negativos, se é que tem nessa nova mudança, em vez do sorteio, a indicação. O nosso sorteio era quase uma indicação, né? A gente apontava 2 árbitros para sorteio, 50%. Geralmente, nessa escolha de 2 árbitros, você também escolhia 2 árbitros com características parecidas para um determinado jogo. Um jogo grande, um árbitro com experiência, um árbitro com rodagem para aquele tipo de jogo. Então, não vejo isso. Eu acho que as pessoas que são incumbidas de fazer isso têm a responsabilidade de escolher bem, elas querem que as coisas funcionem bem, faz bem a elas que a arbitragem funcione bem, né? Temos um agravante, que temos uma alteração de regra para início do Campeonato Brasileiro, né? Que foi autorizado pela FIFA coerentemente, para a gente não fazer um campeonato com 2 regras, que nós pudéssemos antecipar a aplicação dessas regras. Isso também vai, né, acarretar algumas dificuldades de adaptação. Estava agora falando sobre a barreira, o fato de colocar 1 metro de distância dos jogadores, para mim não está claro se tem que ser 1 metro em relação à lateralidade ou profundidade. Para mim não está claro, né? Porque se eu tiver que ficar na lateralidade 1 metro é uma coisa. Eu não posso colocar os jogadores ao lado. Se eu puder ficar profundidade, vou ter que cuidar, porque minha barreira pode estar em impedimento, em posição de impedimento, ela vai atrapalhar o goleiro, vai poder fazer isso. Se eu colocar ela para frente da barreira, provavelmente a barreira do adversário vai dar aquela avançadinha, vai diminuir 1 metro. Quer dizer, não entendi muito o objetivo dessa alteração especificamente, mas é uma alteração, né? Nossos zagueiros vão poder receber a bola dentro da área no tiro de metas, vai mudar o jogo, né? Então são coisas que vamos nos adaptar. Temos o VAR, né? Que já está aí e que também vai agora, numa situação já de número de jogos maiores, ser implantado no Campeonato Brasileiro pela primeira vez. Então temos um monte de coisa nova que vai gerar alterações de comportamento. Temos o cartão amarelo para o técnico e para as pessoas do banco, né? A comissão técnica também. Então, vamos tentar nos adaptar bem, entender bem e fazer um bom campeonato brasileiro, que esse é o objetivo. Ô, Mano, ontem perguntado aqui na coletiva, o Dedé sobre o bom momento defensivo do time, ele disse que preferia analisar coletivamente. Quando o atacante é perguntado sobre o bom momento ofensivo, ele diz a mesma coisa. Além desse discurso dos jogadores, você acha que todo mundo já entendeu muito bem o quanto o equilíbrio é importante para um time e que talvez ele seja o responsável por essa série invicta do Cruzeiro? São 3 anos quase, né?
Se não tivesse entendido, alguma coisa estava errada, né? Ou eu não estaria aqui dando essa entrevista como técnico do Cruzeiro. O futebol é isso, nós não estamos discursando, nós acreditamos nisso. Quando um time acredita numa ideia, ele defende essa ideia melhor lá dentro do campo. É isso que eu falo sobre o que é a execução, o que é o futebol, do que vive um técnico, que é de uma teoria de futebol que seus jogadores executam lá dentro. Já disse isso várias vezes e acredito nisso, defendo isso para os jogadores. E o futebol não tem mais partes separadas. Há muito tempo que não tem mais partes separadas. Então é lógico que os jogadores de defesa participam da construção do ataque. Hoje uma bola, um passe muito bem executado por um zagueiro, inicia a armação de uma jogada. Ao invés de um chutão, um passe faz muita diferença, né? A chegada dos laterais, todos os times usam, preciso chegar lá, mas também a hora de retomar, quando nós perdermos a bola, se nós não tivermos o comprometimento de todo mundo, vai custar mais caro lá atrás, né? Então não é pela invencibilidade, é pelo jogo em si. Eu acho que a equipe precisa estar comprometida, toda ela, né? Porque isso ajuda as coisas a funcionarem bem, faz muita diferença. Você gosta de dizer e reafirmou hoje que favoritismo se mostra em campo, né? Tudo antes é teoria, a força é mostrada em campo. O Cruzeiro já mostrou a força no Mineiro e vem mostrando na Libertadores, ou seja, no nível estadual, internacional. Começar bem o Brasileiro e seguir bem na competição é interessante até para mostrar que o Cruzeiro também quer mostrar essa força nacionalmente. O futebol sempre tem discurso pronto, né? Quando uma equipe vai mal no estadual, entra em crise total. Quando ela vai bem, se desqualifica os times que a gente enfrenta no estadual. Quando ela vai muito bem, como nós vamos na Libertadores, se desqualifica algumas equipes, alguns adversários da Libertadores. Porque o da Venezuela é fraco, porque o fulano é... Mas todos os times têm algumas equipes mais qualificadas e outros menos qualificadas em seus grupos. Todos os estaduais têm equipes mais, outras menos, né? Até proporcionalmente ao investimento. Eu penso que a diferença do futebol é você fazer bem contra qualquer adversário. Se a tábua estiver mais em cima ou se ela estiver mais embaixo, o problema é dos outros. O nosso é fazer bem e resolver o problema daquele jogo. Nós teremos agora jogos contra equipes do nosso porte, em maior número, claro. Você olhar aí em volta, investimento, jogadores, estrutura, né? Por isso que é o principal campeonato do país. E é lógico que você fazer mais vezes é o novo desafio do Campeonato Brasileiro. Fazer em lugares difíceis de jogar, fazer contra adversários de grande porte que também jogam, que propõem jogo. Então, é isso que temos que fazer, sim, né? Esse é o desafio do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se estamos prontos para isso. Mano, você tinha falado aqui em coletivo, né, que os seus planos para o Campeonato Mineiro era ter a oportunidade, na verdade, né, de testar o Rodriguinho e o Thiago Neves, quem sabe jogando juntos, né? E agora, no decorrer das competições, com o Thiago Neves recuperado, você tem essa possibilidade. Queria saber como é que está seu planejamento em relação a isso. Inclusive, ontem, em uma parte da atividade, né, eles trabalharam na mesma equipe. Como é que está seu pensamento em relação para os 2 meias? Pois veja que intenção a gente tem às vezes, mas não consegue executar no momento que a gente quer. O futebol tem seus caprichos, são as diferenças de uma temporada, de momentos, de situações que acontecem especificamente. Quando os dois estiverem 100%, nós vamos testar, os dois juntos. Boa. E uma outra situação é o seguinte, você acha, existe a possibilidade de repente, o Cruzeiro ter o time para jogar Libertadores e Copa do Brasil e outro para disputar o Brasileiro? Ou você acha que esse mesclar e alternando os jogadores, que de repente pode ser uma solução melhor, visto que hoje, pelo menos ao meu modo de ver, né, o elenco do Cruzeiro está muito mais forte e qualificado do que o do ano passado? Vamos vendo como as coisas se comportam. Eu penso que o mais adequado é nós irmos controlando a minutagem, o desgaste dos jogadores e colocando em campo sempre aqueles que estiverem em melhores condições, sem escolher um time para cá ou um time para lá. Porque nós vamos iniciar um Campeonato Brasileiro. Nós vamos escolher jogo do Campeonato Brasileiro agora.
Quando eu escolho um time titular e um time reserva, eu estou dizendo que esse jogo é menos importante ou esse jogo é mais importante. Como vou cobrar a vitória, como vou cobrar o desempenho, como vou cobrar o comprometimento, se eu estou dizendo, ao escolher times separados, que isso é mais importante e isso é menos importante. Então vamos começar com essa linha. Se um dia alguma exceção nos obrigar a fazer algo um pouco diferente, será visto como exceção e tratado como exceção. Opa, você tá bom? Aqui, você é um cara experiente. Qual é a sua opinião sobre o VAR? Ele ajuda, ele atrapalha, ele é justo? Qual a sua opinião sobre o VAR? O VAR é justo dependendo das pessoas que operam, né? O VAR é bom. Você é a favor do VAR? Sou a favor, claro. Mano, a última é sobre a punição... Não, podemos continuar conversando. A última é sobre a punição ao treinador com cartão, agora a suspensão. O que você acha dessa novidade no campeonato? Eu acho que o treinador deve estar inserido dentro do contexto normal do jogo. Se sempre teve cartão para os jogadores, sempre já tínhamos cartão para os jogadores de reserva que estavam no banco, acho justo que tenha para o treinador de goleiros, o preparador físico, o assistente que ficou aí também. A gente tem que se comportar de acordo com a regra e deve valer para todo mundo. Mano, eu queria que você comentasse a respeito da qualidade do Campeonato Brasileiro. Toda vez que chega o torneio, começa aqueles velhos comentários sobre a qualidade dos jogos, sobre a qualidade do futebol brasileiro em si. Como é que você analisa agora esse início desse torneio, mais uma vez? Muitas vezes parece que o brasileiro ele é jogado no meio da temporada, e aí a gente já está começando, já tem os Jogos do Mineiro, Libertadores, Copa do Brasil, inclusive, e aí surge o brasileiro no meio da temporada e os times têm que tocar o barco, inclusive agora com a Copa América, mais uma vez uma parada no meio. Então, como é que você analisa esse momento do futebol brasileiro e esse início, mais uma vez, de torneio? Eu vejo que o futebol brasileiro tem equipes promissoras para a temporada. Se elas vão confirmar, se o futebol que nós vamos oferecer vai atender às expectativas, se nós vamos conseguir produzir bem, né, durante a maior parte do Campeonato Brasileiro, isso nós vamos ter que esperar. Né? A intenção todos têm. Mas existe uma ideia boa de se jogar, existe uma melhoria na construção da jogada, no início da construção das jogadas. Todos estão trabalhando nesse sentido. É só olhar, né? Você vê que isso já melhorou. Então, na primeira etapa, primeiro momento de construção aí, até intermediária, até passada do meio campo, todos melhoraram muito, sem dúvida nenhuma. Porque trabalharam para isso, começaram a se conscientizar de que nós tínhamos que trabalhar melhor. Daí para frente, depende já de outros aspectos, né? Não depende só de intenção. O espaço diminui, a marcação aumenta, aí o talento individual, a capacidade coletiva, às vezes até a possibilidade de manutenção de equipe e um entrosamento maior para quem tem, podem fazer a diferença. Uns não vão ter tanto, outros vão ter um pouco mais, mas tem gente muito capacitada trabalhando, inclusive, né, para fazer também uma melhoria nesse jogo coletivo final. Eu acho que é o que tem faltado para nós no Brasil, de um modo geral, para nossas equipes. Até por essa falta de repetição, de um modo geral. Nós quase que, se vamos olhar as equipes que jogaram ano passado, o Campeonato Brasileiro, e vamos olhar hoje as escalações, nós vamos ver que 80% dos times trocaram 80% do time. Né? E isso requer coisas que às vezes você não tem. Não é o nosso caso, temos uma possibilidade boa, então vamos esperar um pouco para ver o que vamos ter aí em termos de Campeonato Brasileiro. Competitivo certamente vai estar. Qualificado, vamos esperar um pouco. Mano, você completou 1000 dias à frente do Cruzeiro. Queria que você fizesse um balanço desses 1000 dias, qual foi o momento mais difícil, o mais contente, e também o que você espera para os próximos 1000 dias? Vai estar aqui nos próximos 1000? Não sei. Eu fui muito feliz nesses 1000 dias aqui no Cruzeiro. São 4 conquistas em 1000 dias. Isso, primeiro, completar os 1000 dias já é uma exceção, né? Mas só se completa porque o trabalho conseguiu
produzir resultados, conseguiu convencer as pessoas de que a gente era capaz, né? Todos nós juntos, treinador, jogadores, direção, Cruzeiro, torcida, você cria um ambiente favorável para que as coisas se estendam mais. Dificuldade também temos as semanas, né? Se eu não me engano, uma semana que você perdemos um título mineiro, depois fomos eliminados na Sul-Americana, logo em seguida lá contra o Nacional do Paraguai, foi uma semana difícil, né? E você olha em volta, você vê que os outros têm as mesmas semanas, né? E a diferença faz quem passa por essa semana difícil sem destruir tudo o que construiu até aí. Senão você fica patinando, andando em volta e nunca evolui. E o Cruzeiro teve a maturidade de saber entender esses momentos, acreditar também no trabalho. E por isso colhemos os frutos que colhemos. Mano, lá na Venezuela... Tá? Agora? Agora sim. Lá na Venezuela você deixou fora do jogo Edilson, Robinho. Romero não pôde jogar por causa da suspensão, né? Você conta com esses jogadores para a volta, para o primeiro jogo no Brasileiro? Menos Robinho, os outros todos estarão à disposição. E Raniel também ainda não, né? Ainda não. Robinho, nós vamos seguir essa semana ainda com um trabalho um pouquinho mais longo, que é a intenção nossa, mas já na quarta-feira vai estar à disposição. Ok?